A batalha contra os Serafins tem se tornado cada vez mais difícil, e com os Mugiwaras sendo derrotado 1 a 1, a missão de tirar Vegapunk de Egghead, que parecia ser uma missão aparentemente fácil, tem se tornado uma missão cada vez mais impossível. Salve família, Salmo Souza na área, e o mistério de um possível traidor na ilha de Egghead ainda continua, e além disso, os Serafins têm se mostrado cada vez mais fortes. Que capítulo 1077 foi esse? Então, antes que eu comece a me adiantar aqui e falar de questão de batalha e tudo mais, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque eu vou falar sobre esse capítulo agora. Na capa do capítulo podemos ver que Jude e Tisa pararam de brigar. Afinal de contas, eles perceberam que o verdadeiro obstáculo para eles é o Dr. Vegapunk. Nessa mesma capa você também pode perceber que Reiju e Ichiji estão um pouco mais lá no fundo. E aparentemente eles já são um pouco mais velhos. O que indica que essa cena aí deve ter acontecido há no máximo 10 anos. O título do seu capítulo é Você Deveria Ter Percebido Isso Antes. No início do capítulo podemos ver que Sentomaru está reunido com alguns trabalhadores de Egghead e ele está temendo que possa acontecer um Buster Call lá na ilha. Então ele pede para que todos os trabalhadores que ali se encontram fujam de lá de qualquer maneira. E como vocês puderam ver aí, Sentomaru está todo enfaixado, até porque ele tinha sido gravemente ferido no embate dele mais cedo contra Rob Lute. Na página seguinte podemos ver o quarto andar da ilha de Egghead, e nesse momento Luffy e Rob Lute estão atacando SB. Luffy usa o Kongyogan, enquanto Rob Lute usa o Shugan Oren. Ao mesmo tempo, Zoro e Kako estão atacando S-Hawks. Zoro usa o Itoriuyai Shinshin Sonson, enquanto Kako usa o Hankyaku Run. Como vocês puderam ver aí, Luffy, Zoro, Rob Lute e Kako desferiram golpes extremamente poderosos. Por mais que Luffy e Kako não estejam mais em suas formas despertadas, ainda assim são golpes bastante poderosos, porém os Serafins se levantam como se nada tivesse acontecido. Luffy fica logo meio que frustrado, desesperado, reclamando: como é que pode vocês se levantarem tão rápido assim depois de desferirmos esses golpes em vocês? O que é que vocês são? Uma espécie de Kaido? É a partir daí que Zoro percebe que os Serafins têm algumas semelhanças com o King e ele comenta com o pessoal. Shaka, que estava por ali, ouve Zoro falando e explica que de fato eles usaram sangue lunariano para aumentar a força dos Serafins. Zoro então explica para Luffy, Rob Lute e Kako como funciona mais ou menos os poderes dos Serafins. Afinal de contas, Zoro já tinha lutado com King. Ele diz que enquanto as chamas que estão nas costas dos Serafins estiverem acesas, eles se tornarão praticamente indestrutíveis. O engraçado dessa cena é que Zoro começa a explicar as características de um Lunaria. Afinal de contas, eles têm pele morena, cabelo branco, umas chamas que envolvem as suas costas. E aí, depois que ele começa a falar isso, Luffy, Kako e Rob Lute olham pra cara dele e falam: não, então você deveria ter percebido isso antes. Mas aí a cena continua e podemos ver então Shaka saindo da sala. Luffy pergunta a ele para onde ele vai e ele diz que tem uma ideia de onde o Dr. Vegapunk se encontra e vai procurá-lo. S-Hawks tenta atacá-lo, porém Zoro entra na frente e defende o golpe de espada do Serafim. A cena muda para o terceiro andar do laboratório e podemos ver a melhor imagem de todo o capítulo 1077. Nami usando Zeus para atacar o S-Shark. E eu fico imaginando como é que vai ser essa cena no anime. Oda tá trazendo umas doideiras, eu não sei como explicar. Eu acho meio forçado às vezes eu acho muito interessante. Eu fico tentando entender o que é que Oda quer trazer para One Piece nesse momento. Será que ele tá tentando trazer um eti já, algo diferenciado? Não sei, eu quero saber que público Oda está tentando atingir nesse momento. Então já deixa aí nos comentários. Vocês gostaram desse quadro aí, dessa imagem?
Ou vocês estão achando que Oda está forçando demais o ecchi nas imagens aí do mangá e provavelmente quando o anime vier vai estar basicamente dessa forma aí? Então deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando dessa ilha de Egghead agora, do traje de cada personagem e da forma que eles estão lutando, principalmente as personagens femininas. Nessa mesma cena podemos ver que S-Shark já tinha atacado Brook e também tinha atacado Edson, deixando-o à beira da morte. Ou seja, galera, então Edson provavelmente não é o traidor, até porque ele foi atacado até quase à beira da morte. A maioria das pessoas apostava que era ele o traidor, afinal de contas ele tinha sido o último a dar a ordem para os serafins, então a maioria das pessoas achavam que a ordem de comando agora era dele, mas parece que não é bem assim. Nami usa Zeus para atacar esse Shark usando o Haitei. Por mais que ela se sinta incomodada porque esse Shark se parece muito com o Jinbei, ainda assim ela o atacou. Porém, esse Shark ele usa os seus poderes de sua Akuma no Mi para mergulhar no chão. Para quem não se lembra, ele tem os mesmos poderes do Sr. Pink, lá de Dressrosa. Outra parte muito legal também nesse capítulo é que podemos ver que a cabeça de Brook estava fora do corpo dele, e aí ele pega a cabeça e coloca no lugar. Em seguida, ele percebe que esse Shark vai atacar Nami novamente e ele pede para que Nami saia daquele local. Porém, Nami não consegue sair dali a tempo e esse Shark tenta atacá-la. Ao fundo podemos ouvir alguém falando Albad. Albad significa canção dos amantes que se separam ao amanhecer. E em seguida já vem outra frase dizendo: conforme o artigo da Constituição de Sanginópolis, quem aterrorizar a Nami-san será executado. E o segundo artigo 9 da mesma lei, fazê-la gritá-la tem como punição Crooked Hara Strike. E aí Sandy já aparece largando um bicudão nos peitos de S-Hawks. E essa cena lembra muito a mesma cena de Ivankov atacando um pacifista. O mais interessante nisso tudo é que Sanji provavelmente deve ter usado seu haki de observação para prever que Nami ficaria em perigo e por isso ele deve ter chegado a tempo de salvá-la de S-Hawks. Tanto é que nessa cena não é mostrado Stussy do lado dele. Pelo visto ele deve ter abandonado ela. Outra coisa que eu achei bastante interessante também nessa cena é que Sanji nesse momento está sozinho enfrentando S-Shark, enquanto Zoro e Kappa estão enfrentando S-Hawks e Luffy e Rob Lute estão enfrentando SB. Será que isso tem algum sentido aí para explicar que Sanji realmente está no mesmo patamar de força que Jinbei ou até mais forte? Ou então pelo fato de Sanji aparentemente ter sangue lunária, ele pode bater de frente com o outro Serafim, afinal de contas eles também têm sangue lunária? Agora, talvez vocês também não tenham percebido nessa cena, mas a sobrancelha de Sanji mudou de formato igual da vez que ele estava lá em Wano e tinha despertado seu fator de linhagem. Porém, por mais que a sobrancelha de Sanji tenha mudado de formato, parece que agora ele meio que aceitou esse fator de linhagem dele tendo mudado o seu corpo, porque ele continua numa boa, ele não perdeu as suas emoções. Igual da outra vez ele ficou com medo de ter perdido suas emoções e ele continua tranquilo. Tanto é que ele vai até Nami ali de uma forma mais gentil ali, como se fosse um cavalheiro, para conversar com ela. A cena muda e podemos ver que no outro canto do terceiro andar se encontra o grupo de Usopp. Lilith está com muita raiva de S-Snake, afinal de contas ela tinha transformado York em pedra. Ela usa sua arma de bolhas para atacar S-Snake, então uma de suas bolhas acaba acertando S-Snake, o que a enfraquece deixando caída no chão, e Lilith explica que as suas bolhas são feitas de Kairoseki. E o fato de S-Snake ter sangue verde, essas bolhas também são sua fraqueza. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse momento o Usopp comemora de alegria e ao mesmo tempo podemos ver Pitágoras saltando no ar. Agora eu fiquei na dúvida se ele está dando um salto para trás como se fosse de espanto pelo fato de Lilith ter conseguido parar S-Snake por um tempo,
ou se ele estava comemorando também. E guarde isso na memória. A partir daí, não veremos mais Pitágoras nesse capítulo. Frank então tenta segurar esse Snake, porém ela recupera suas forças e dá uma bicuda nele. Frank pega uma das bolhas de Kairoseki e empurra até esse Snake e fica segurando ela. Ela então começa a chorar e dizer que está sofrendo. Frank fica meio preocupado e pede desculpa e ao mesmo tempo ele solta a bolha. Nesse momento esse Snake se aproveita da bondade de Frank e o transforma em pedra. O Sop fica desesperado e Lilith tenta atacar esse Snake, porém ela dá uma piscadinha para eles e os dois ficam com cara de bobões, todos sorridentes. Esse Snake se aproveita disso e usa o Mero 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 para transformá-los em pedra também. E mais uma vez eu queria lembrar para vocês que nesse momento não é mostrado Pitágoras, se ele virou pedra ou não, ou o que aconteceu com ele. Agora a cena muda e podemos ver que Shaka está chegando no subterrâneo, um antigo laboratório de Akuma no Mi. Ele então encontra o Dr. Vegapunk e alguns agentes da Cyberpool que estavam presos por lá. Shaka então pergunta a Vegapunk quem foi que fez isso com ele, quem foi que tinha prendido ele ali. Vegapunk então nota que tem alguém seguindo Shaka e ele pergunta: Shaka, você trouxe alguém com você? Podemos ver apenas a ponta de uma arma que aparentemente parece ser uma arma normal e não uma arma futurística. A pessoa misteriosa que não foi apresentada dá um tiro atingindo a cabeça de Shaka, espalhando sangue por toda parte. Ao ver isso, Vegapunk fica muito surpreso com o que está acontecendo e podemos ver também alguém descendo as escadas do subsolo e aparentemente essa pessoa se mostra para Vegapunk, pois ele faz uma cara de que está muito surpreso. Então agora parece que podemos eliminar Shaka como um possível traidor entre os satélites. Afinal de contas ele morreu, a não ser que ele tenha um plano mirabolante para ter trocado de corpo antes da hora de sua morte, o que eu acho que seria muito difícil Oda trazer algo assim. É muita teoria bugada aqui na mente, eu vou tentar trazer isso em um outro vídeo. Então galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. No próximo capítulo eu tô aqui para poder fazer esse review novamente, essa análise. Lógico que semana que vem vai ter capítulo normalmente, então para nossa felicidade geral tá mais tranquilo. E aí, espero que esses mistérios sejam desvendados aí nos próximos capítulos. Galera, como vocês já sabem, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.